O que falta para você se inscrever no nosso canal? Estamos começando. 97% das pessoas que assistem nossos vídeos não são inscritos. Clica no botão vermelho e ative o sininho. Nos ajude a crescer. Luiz Alberto Cubija Almeida foi um futebolista e treinador de futebol uruguaio que atuava como ponta. Tido como um ponteiro imprevisível tanto técnica como emocionalmente, e tido como asqueroso por ser bastante irritante com os adversários, Cubija, baixo e um tanto gordo, 74 quilos para ser 1,69 metros de altura, faz parte do seleto grupo de jogadores a terem sido ídolos nos dois grandes arquirrivais de seu país, Nacional e Peñarol, tendo inclusive vencido a Taça Libertadores da América e a Copa Intercontinental por cada um. Também venceu ambos os torneios como técnico, sendo um dos 8 a ter conquistado a Copa Libertadores da América como jogador e também como treinador, e dentre estes, um dos 3 que conquistaram por clubes diferentes, um dos 2 a vencer como técnico na situação de estrangeiro e o único a vencer por 2 times em uma mesma função, jogador. À época, era treinador do Olímpia, fazendo deste a primeira equipe paraguaia a conquistá-los. Na Libertadores, enquanto jogador, foi ainda vice-campeão pelo River Plate, em 66. Começou no Peñarol, onde debutou em 57. Venceu campeonatos uruguaios consecutivos a seguir, entre 58 e 61, além das 2 primeiras edições da Libertadores, em 60 e 61, ano em que os Carboneiros conseguiram também a Copa Intercontinental. Teve destaque especial na primeira Libertadores, marcando a 7 minutos do fim o gol de empate no Paraguai que garantiu o título contra o Olímpia. Os paraguaios haviam sido previamente derrotados em Montevidéu. Entre 62 e 64, jogou, sem tanto sucesso, no Barcelona, retornando à América do Sul como jogador do River Plate. A equipe milonaria não conquistava títulos desde 57, mas foi a Taça Libertadores da América de 66, como vice-campeã argentina. Cubija esteve perto de faturar pela 3ª vez o troféu, justamente contra seus antigos colegas do Peñarol. Após 2 vitórias para cada lado na decisão, os riverplatenses abriram 2-0 na finalíssima em campo neutro, mas perderiam de virada por 4-2, derrota traumática que originou inclusive o pejorativo apelido Galinas, que ainda acompanha o clube. A passagem pelo River, além de não lhe trazer troféus, o clube só terminaria seu jejum em 75, tirou seu lugar na Copa de 66, em uma época onde as seleções sul-americanas não convocavam quem atuasse no exterior. Em 69, voltou ao Uruguai, contratado pelo Nacional. Nos tricolores, também venceria 4 vezes seguidas a Liga Uruguaia, a exemplo do que conseguirá no Peñarol, entre aquele ano e 72. No período, faturou também as primeiras Libertadores Intercontinental dos bolsos, no ano de 71, 10 anos depois de ter faturado os mesmos torneios, além do Campeonato Nacional, no arquirrival. O troféu continental veio sobre o Estudiantes de La Plata, então tricampeão seguido do torneio. O mesmo adversário já havia derrotado o próprio Nacional, já com Cubija, na decisão da Libertadores de 69. Cubija deixou o Nacional em 75, ano em que ficou na pequena equipe chilena do Santiago Morning. Já com 36 anos, encerrou a carreira novamente campeão uruguaio, pelo pequeno Defensor, em 76. Ele estreou pela seleção uruguaia em 59. Após a Celeste ter ficado de fora da Copa de 58, no que foi a primeira vez que ela deixou de disputar uma Copa por desclassificação, os uruguaios bateram a Bolívia para se garantir na Copa de 62, com providencial ajuda de Cubija. Ele foi ao Mundial do Chile justamente com Pedro Cubija, seu irmão mais velho. Machucado, ele ficou de fora da segunda partida, o que fez com que os celestes perdessem força no ataque e saíssem derrotados por 3-1 pela Iugoslávia. Acabaram eliminados ainda na primeira fase. Entre 62 e 68, Cubija atuou em clubes estrangeiros, o que lhe privou de um lugar na Copa de 66 e do título no Sul-Americano de 67. De volta à altura das eliminatórias para a Copa de 70, participou da campanha relativamente tranquila da seleção rumo ao México. Na preparação, ele, anteriormente um ponta, era utilizado como único atacante em um esquema cauteloso. Já na semifinal, ele marcou o gol que abriu o placar contra o Brasil. Os uruguaios fecharam-se na defesa, mas sofreram a virada. Já com o placar em desfavor, Cubija quase voltou a empatar, tendo seu cabeceio a queima-roupa defendido de forma considerada milagrosa por Félix.
Os brasileiros ainda fariam mais um e conseguiram seu lugar na final. Os celestes acabariam em quarto, sem muito entusiasmo no jogo pelo terceiro lugar contra a Alemanha Ocidental. Ele, já aos 34 anos, foi levado também para a Copa de 74, onde amargou nova eliminação uruguaia na primeira fase, após ser derrotada pela sensação Países Baixos e empatar com a Bulgária nos 2 primeiros jogos. A Celeste precisava vencer a Suécia, mas deu vexame e perdeu por 3-0. Cubija entrará neste jogo com o placar ainda em branco. Foi a última de suas 38 partidas por seu país, com o qual marcou ao todo 11 gols. E para finalizar esse breve resumo sobre um dos melhores jogadores da história do futebol uruguaio, seguem algumas de suas conquistas. Taça de Espanha, 1963. Campeão uruguaio, 9 vezes. Copa Libertadores, tricampeão em 60, 61 e 71. Mundial Interclubes, bicampeão em 61 e 71. E foi isso, galera. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like que para ajudar nosso trabalho. Ajude também compartilhando o vídeo com seus amigos e ative o sininho para receber notificação de novos vídeos.